10 de setembro, Café com Deus Pai. Não caminhe sozinho. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 7. Vamos ler esse versículo mais uma vez? Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, nós honramos a Deus, damos glória a Deus, mostramos para as pessoas que estão a nosso redor que nós estamos com Deus quando nos aceitamos uns aos outros, da mesma forma como Cristo aceitou a cada um de nós. A mensagem fala sobre a importância dos nossos relacionamentos, a importância de buscar pessoas que estejam alinhadas a Deus para caminhar próximas a nós. Vamos à mensagem de hoje. Apesar do amor, da inspiração e do convívio, é impossível que pessoas pensem e ajam exatamente da mesma maneira. Assim como uma mãe que ama e honra cada um de seus filhos acima de qualquer característica, erros ou acertos, Deus não tem filhos favoritos, pois Ele fez cada um de nós de uma maneira única, diferentes uns dos outros e destinados a propósitos únicos e especiais. Se todos ao nosso redor fossem idênticos, o amor perderia seu significado. É justamente por meio dessas diferenças que completamos uns aos outros, como membros de um mesmo corpo que é guiado por Jesus. E esse corpo, segundo a Bíblia, é a Igreja. Deus não nos criou em série, mas sim como membros interdependentes, em que cada particularidade contribui para a totalidade. Eu, como pastor de uma grande igreja, preciso diariamente lidar com pessoas e suas singularidades. Sabemos que nenhum de nós é perfeito, mas buscamos seguir o exemplo de Jesus. Mesmo errando e divergindo em algumas opiniões, precisamos viver em unidade, que implica não pensar igual, mas compartilhar de um mesmo propósito. Não tente se moldar aos padrões humanos, mas seja forjado pelas Escrituras para seguir o padrão de Cristo, pois cada um de nós foi criado de maneira diferente. Somos únicos aos olhos de Deus, e essa beleza é justamente o que contribui para o reino. Firme sua identidade em Jesus, seja guiado por Ele e viva uma vida verdadeiramente plena. A frase de hoje é: pessoas que andam em unidade sempre acreditam que é possível. Hoje é o dia 253 de 365. A leitura bíblica de hoje é Ester, capítulo 2, e a palavra-chave de hoje é singularidade. Você é singular, você é único, você é criado de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. É isso que determina as habilidades que você tem, as características que você tem, que determina como você é e como você foi criado. Portanto, ao invés de se comparar
com outras pessoas, querendo ser igual a elas, às vezes até carregando inveja e perguntando a Deus: por que o meu cabelo não é igual ao dela? Por que eu não sou tão habilidoso nisso ou naquilo do que ele? Ao invés de você fazer essas perguntas, esses questionamentos, pense: qual o propósito que Deus criou para a minha vida? Siga no propósito que Deus criou para a sua vida e nunca se compare a ninguém, mas guarde no coração que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele ama você como ele ama a todos. As pessoas podem fazer acepção, podem fazer diferenciação, mas a palavra de hoje diz: se você tem feito isso, não faça acepção de ninguém. Não classifique ninguém. Deus criou a todos. Ele ama a todos e assim como um corpo é formado por vários membros, com várias características, mas todos atuam em conjunto para o nosso corpo, assim também é a igreja. Aceite a sua individualidade, a sua singularidade. Deixe de lado a comparação. A comparação, ela traz a inveja. A comparação traz a cobiça. A comparação traz a tristeza. A comparação traz a divergência. A comparação traz a divisão, traz a separação. Mas o entendimento de que fomos criados de acordo com a imagem e a semelhança de Deus e que recebemos dele, do próprio Deus, as qualidades e as características que temos, nos faz correr atrás do propósito dele para a nossa vida e nos faz aceitar uns aos outros, nos faz entender o valor de uns e dos outros, nos faz ter unidade, nos faz ter harmonia, nos faz ter comunhão, nos faz entender que somos filhos de um mesmo Pai e que, no fundo, somos todos irmãos e que devemos respeitar uns aos outros, amar a todos e aprender a entender as diferenças de cada um. Vamos agora para a leitura bíblica de hoje, que é Ester, capítulo 2. Ester, capítulo 2. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. O livro de Ester conta a história da rainha Ester. A rainha Ester, ela era do povo hebreu e o rei Xerxes, que era o rei da Pérsia, de acordo com o que nós lemos em Ester capítulo 1, ele deu uma festa de 6 meses e no último dia da festa ele chamou a sua esposa, a rainha Vasti, para que ele apresentasse a rainha para todas as pessoas depois daquele longo período de festas. De acordo com Ester capítulo 1, a rainha Vasti não compareceu, e isso envergonhou o rei. Todos olharam para o rei e ficaram ali pensando: como que ela não veio? Então o rei tomou conselho com os seus conselheiros e o seu conselheiro Memucã disse para o rei: baixe um decreto determinando que a rainha Vasti é destituída do cargo de rainha e chame as mulheres
para participarem de um concurso para que seja escolhida uma outra esposa. Então, esse é o texto de Ester, capítulo 1. Agora, no capítulo 2, vamos ler mais uma vez o versículo 1. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim, ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. 2. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Versículo 3. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Suzã, a capital. Suzã era a capital, onde o rei morava. Regai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. Eunuco eram homens que tinham o seu órgão genital cortado, e eles guardavam o órgão genital em uma caixa que, quando eles morriam, eles eram enterrados com o seu órgão genital. Por que que os reis tinham eunucos como empregados? Porque os reis tinham harém, onde eles cuidavam de várias mulheres. Então, toda vez que um rei tomava uma mulher como esposa, ele tinha o compromisso de cuidar daquela esposa. E o eunuco, não tendo o órgão genital, era responsável pelo cuidado daquelas mulheres. Então, um dos funcionários do rei Xerxes disse para ele fazer isso, fazer um concurso com as mulheres mais bonitas das províncias e deixar que o Regai, que era o eunuco responsável pelo harém, cuidasse delas, porque ele estava triste pelo que a rainha Vasti tinha feito com ele, de não comparecer publicamente no último dia de uma festa que ele deu que durou 6 meses. Ester, capítulo 1, conta que ele deu uma festa de 6 meses e no último dia ele chamou a rainha Vasti para apresentá-la e ela não compareceu. Agora o versículo 4. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. 5. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. 6. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. 7. Mordecai levou consigo a sua prima Radassa, isto é, Ester, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Então aqui nós estamos vendo que Mordecai era um judeu, ele tinha sido carregado para aquelas terras quando o rei Nabucodonosor levou escravo o rei Joaquim. O rei Joaquim era o rei de Jerusalém e Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, escravizou os judeus e os levou para a terra da Babilônia, que pouco tempo depois foi dominada pelos persas e pelos medos. E o Xerxes, que era o rei da Pérsia nesse momento, que era o marido da rainha Vasti, ele foi descendente daqueles reis que dominaram a Babilônia. Eles dominaram Nabucodonosor. Então aqui, esse texto está nos mostrando que Mordecai, um pouquinho antes dos persas dominarem a Babilônia,
Ele já estava lá e ele foi com a sua prima, que se chamava Radassa, que também tem o nome de Esther. Dá de entender que ele era um primo, mas ele era um primo mais velho, e que Esther era a filha dos tios de Mordecai, mas ela tinha menos idade, então ele pôde adotá-la e cuidar dela. Agora o versículo 8. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Regai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. 9. Regai gostou dela, e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Versículo 10. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. 11. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. 12. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. 13. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. 14. À tarde ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Saasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. 15. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Regai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. 16. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. 17. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. 18. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. 19. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. 20. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. 21. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtan e Teres, 2 eunucos que eram guardas do palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. 22. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. 23. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os 2 eunucos foram enforcados. E o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Esse capítulo 2 do livro de Esther, ele mostra
a importância dos nossos relacionamentos. Vamos relacionar esse capítulo de Esther com o tema que nós lemos hoje, que é Não Ande Sozinho, que é sobre a unidade da igreja. Nós vemos que Esther, ela era órfã. Nós vemos que Mordecai, ele foi levado junto com o rei Joaquim como escravo para a Babilônia. Podemos entender que se ele foi levado como escravo junto com o rei Joaquim para a Babilônia, que os pais de Esther tinham sido mortos em Jerusalém e ela era mais nova que o seu primo Mordecai. Então ele cuidou da sua prima. Então ela dependeu do seu primo para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse ter a educação e a instrução, a orientação na vida. Nós vemos o quanto Mordecai, que era o seu primo, foi importante para dar bons conselhos para sua prima Esther, para que ela se preparasse e participasse desse banquete, desse concurso, e para que ela fosse depois escolhida e houvesse esse banquete, essa festa, onde ela assumiu o lugar da rainha Vasti. Nós vemos também como Esther era uma pessoa que trazia luz, que nos mostra que em todos os lugares onde ela chegava, as pessoas gostavam dela. Isso nos faz pensar sobre como nós agimos nos ambientes em que vamos, em que estamos. Será que nós agimos de tal maneira a tornar o ambiente mais leve? Ou será que nós temos sobrecarregado o ambiente, trazendo reclamações, trazendo problemas, trazendo inveja, cobiça, comparação? Nós devemos chegar nos ambientes e buscar colaborar, contribuir para o crescimento daquele ambiente. Trazer a palavra certa para ajudar a todos, para que todos tenham uma unidade. E a rainha Esther, ela chegou no lugar e nós vemos que o eunuco se agradou dela. Preparou 7 empregadas, as melhores que tinham, para que pudessem servi-la, para que ela tivesse mais chance de ser escolhida como a futura rainha. Ele chegou até mesmo a orientá-la no que deveria levar. O texto que nós lemos diz isso, que o eunuco disse: leve isso. Certamente que o eunuco conhecia muito bem o rei Xerxes e sabia o que ela deveria levar para se apresentar diante do rei. Quando nós somos bons amigos e trazemos colaboração nos ambientes em que vamos, isso inspira as pessoas à nossa volta a quererem nos auxiliar, a quererem nos ajudar, a quererem o nosso melhor. Quando chegamos nos ambientes olhando os defeitos dos outros, sendo orgulhosos, carrancudos, arrogantes, prepotentes, soberbos, ou quando ficamos apontando os defeitos dos outros, não colaboramos, somos ingratos, carregamos cobiça, inveja, rivalidades, impaciência, xingamentos, então nós somos deixados de lado. A importância de buscar o propósito de Deus na sua vida e buscar o melhor para que você tenha bons relacionamentos, para que você seja uma pessoa que realmente colabora e ajuda o próximo, manifestando amor, bondade, paciência, amizade, bom relacionamento, faz com que você agregue valor nos ambientes em que você está e que você seja reconhecido, que você seja reconhecida, que você seja notado, notada como uma boa pessoa, como uma pessoa que faz a diferença. Que cada um de nós possa fazer essa diferença e trazer o bem
para os ambientes. A mensagem de hoje é sobre não ande sozinho, sobre dê importância aos relacionamentos, sobre valorize a sua singularidade e a singularidade das outras pessoas. E entenda quanto é importante viver em comunhão, em relacionamentos, porque nós fomos criados por Deus para isso, para ajudar uns aos outros. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração pedindo para Deus trazer essa capacitação para nós, para podermos frutificar no propósito de Deus para cada um de nós. Senhor, te agradecemos pela mensagem de hoje que nos fala para não andarmos sozinhos. Talvez alguém tenha tido dificuldades ou tem tido dificuldades em andar no meio das pessoas, mas que o Senhor abençoe e derrame essa capacitação para que todos possam frutificar no teu reino. Que as pessoas não fiquem se comparando, invejando, cobiçando o que é do outro, mas que consigam entender o seu próprio valor como filhos únicos, como filhas únicas, e que o Senhor venha derramar a amizade, a harmonia, a paciência, o entendimento de que cada um é especial, é filho, é filha, que foi chamado, que foi chamada pelo Senhor, pelo Deus Pai, que ama todos individualmente como são, e que possamos crescer no relacionamento primeiramente com o Senhor e com todos os que estão ao nosso redor, colaborando e frutificando para cumprir o propósito e a tua vontade, o teu querer, obedecendo às nossas singularidades e respeitando as singularidades dos que estão à nossa volta. Confirma essa bênção sobre todos e que haja unidade, comunhão, harmonia, amizade, igreja, unidade, relacionamento, guiado e dirigido pelo Senhor em toda a nossa vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente. Respeite a singularidade e caminhe na unidade.